Olá, somos alunos da matéria de metrologia, ministrada pelo professor Danilo Souza. O grupo é composto por 3 pessoas: eu, Júnior Carvalho, o Amarildo Henrique e o Wesley Souza. Nesse trabalho, a gente vai apresentar um pouco para vocês a diferença entre mensurando variável e mensurando invariável. Um mensurando, ele é considerado invariável se seu valor permanecer constante durante o período em que essa medição estiver sendo efetuada. E em relação aos procedimentos de medição, um mensurando também é considerado invariável se suas variações forem inferiores à resolução do sistema de medição que estiver sendo utilizado naquele momento. E há também os mensurandos variáveis, que, em relação aos procedimentos de medição, será considerado variável se suas variações forem superiores à resolução do sistema de medição utilizado para realizar a medição, que isso ocorrerá quando seu valor não for único, mas sim varia em função da posição, do tempo ou de algum outro fator que possa ocorrer no momento da medição. Porém, não existe um mensurando que seja verdadeiramente invariável. Assim, em termos práticos, o mensurando ele pode ser considerado invariável quando suas variações não puderem ser detectadas pelo sistema de medição e em uso, ou seja, o sistema de medição não consegue enxergar essas variações por serem inferiores à sua resolução entre o mensurando. Então, o mensurando é invariável naquele momento. Portanto, a classificação de variável e invariável não depende somente do mensurando que estiver sendo utilizado no momento, e sim da relação das suas características com o sistema de medição, que estará sendo utilizado para realizar a medição daquele mensurando no momento. O mensurando utilizado pelo nosso grupo, mensurando variável no tempo, foi a velocidade média de um automóvel deslocando-se entre as cidades de Gouveia e Diamantina. Aqui podemos visualizar da fonte Google Maps a trajetória. Utilizando a equação da velocidade média, que é igual ao deslocamento em metros dividido por tempo em segundos, podemos obter os seguintes resultados. No primeiro ponto, aplicando a equação da velocidade média, obtemos um valor de 60 km por hora, levando em consideração que a trajetória de Gouveia a Diamantina durou 30 minutos e que apresenta um total de 35 quilômetros. Para isso, após calcular todas as velocidades médias, fizemos uma média e obtemos o valor de 74 km por hora. O sistema de medida adotado, nesse caso, foi o velocímetro, aparelho no qual mede a velocidade do veículo. A periodicidade ou frequência das medidas foram realizadas as medições a cada 5 minutos durante a viagem. A duração de todo o período da medida foi de aproximadamente 30 minutos, ou seja, o tempo de deslocamento de uma cidade a outra. A informação mais importante da medida seria a média das medições e os valores de máximo, neste caso, de 96 km por hora e mínimo de 60 km por hora. A média é de real importância para a obtenção de um valor médio de velocidade que esteja entre os valores de máximo e mínimo. A importância do valor máximo e mínimo é de suma importância para a obtenção do valor da média e para saber, por exemplo, em que ponto o automóvel atingiu a maior velocidade e em qual atingiu a menor velocidade.
À nossa direita, podemos observar um gráfico de velocidade vezes tempo, no qual fica bem claro o ponto de máxima velocidade e de mínima velocidade. É importante dizer que, como não temos em mãos os instrumentos de medida para fazer a medição, tanto no mensurando o variável no tempo quanto o variável no espaço, nós estamos só apresentando os tipos de mensurando e como realizar essas medidas. Então, para o mensurando variável no espaço, nós escolhemos a variação do volume do tanque de combustível de um automóvel, sendo o instrumento de medida esse marcador de combustível presente nos veículos. Com a mesma análise do mensurando variável no tempo, o volume de combustível foi medido através do consumo de um automóvel entre as cidades de Gouveia e Diamantina, em que a cada 5 minutos, em uma determinada distância percorrida, foram realizadas as medidas do volume de combustível consumido. Fazendo uma análise com a velocidade que foi medida em cada tempo de 5 minutos, percebemos que em alguns pontos o consumo de combustível é maior, possivelmente por apresentar alguma subida no asfalto ou pelo carro estar com uma marcha mais forte, como primeira, segunda ou terceira marcha. E onde o consumo é menor, provavelmente naquele instante, o automóvel está em uma descida ou reta, e com uma marcha mais fraca, como quarta ou quinta marcha. Após percorrer os 35 km em aproximadamente 30 minutos, temos o cálculo do consumo médio de combustível de 2 litros e 100 ml. Para a variação do volume do tanque de combustível de um automóvel entre as cidades de Gouveia, Minas Gerais e Diamantina, Minas Gerais, o sistema de medidas adotado foi o marcador de combustível do automóvel. A periodicidade e frequência das medidas foram medições a cada 5 minutos durante a viagem. A duração de todo o período da medida foi aproximadamente 30 minutos, tempo do deslocamento de uma cidade até a outra, com cerca de 35 km. Qual a informação mais importante da medida? A média é importante para a obtenção de um valor base para análise, que esteja entre os valores de máximo e de mínimo. Qual a importância da média? Ao calcular o consumo médio de um automóvel, o objetivo é descobrir quantos quilômetros este veículo é capaz de percorrer utilizando apenas 1 litro de combustível. Conhecendo-se então esse valor, é possível dizer quantos litros serão gastos em uma viagem, por exemplo. A importância do valor máximo e mínimo. O consumo máximo de combustível é importante para saber o custo máximo que uma viagem pode ter, além de ajudar a detectar um possível problema que o automóvel pode ter por estar com um consumo muito alto. O consumo mínimo é importante, pois, juntamente com o valor máximo, possibilita o cálculo da média, em que podemos observar no gráfico o valor de consumo máximo de combustível e também os valores de consumo mínimo, podendo-se então calcular a média desse consumo. Esta foi a nossa apresentação e obrigado.